Tá começando mais um Choco Drops. Hoje a gente vai falar sobre a diferença entre o profissional de UX em portal e o profissional de UX em agência. Eu tive a experiência de trabalhar tanto em portal quanto em agência e eu percebi que as duas partes têm preconceito, assim, um com o outro. O pessoal de portal é muito resistente quanto a ir trabalhar em agência e tem muita agência, pessoal em agência também, que não conhece muito bem como é a dinâmica em portal e tem um certo pé atrás, assim. Então, para isso, hoje eu trouxe comigo o Alexandre Nigri, que é especialista em UX, trabalhou durante 6 anos na Globo.com como arquiteto de formação e como PO, e lá ele desenvolveu produtos como Globo Esporte, Sport TV, Tech Tudo, e depois abandonou o portal e foi para a OGV no Rio, que é a agência. Então a gente vai falar um pouco sobre essas duas áreas, assim, que são diferentes, mas são parecidas em muitas coisas. Oi, Alexandre, tudo bom? Tudo bom, André? É um prazer estar falando com vocês aí. Bom, vamos bater um papo legal aí. Espero poder esclarecer um pouquinho da minha experiência para ajudar o pessoal aí a quebrar essas barreiras de ambas as partes. Bom, vamos começar falando primeiro sobre a experiência que foi de trabalhar na Globo.com. Então, conta pra gente no que consiste o trabalho do UX designer em um portal, basicamente. Bom, eu fui convidado a trabalhar na Globo.com em 2006. Eu cheguei lá para trabalhar como arquiteto da informação. Bom, foram grandes 6 anos da minha vida, um aprendizado muito grande. A Globo.com, para mim, hoje, dentro dessa área, ainda é a melhor empresa para se trabalhar no estudo da experiência do usuário, tá? Dos portais, talvez seja o que mais faça investimento. E, bom, eu dei sorte, acho, de chegar num momento em que ocorreu uma transição grande dentro da Globo.com. Antigamente, acho que é importante explicar isso para o pessoal entender o valor que hoje o X tem dentro da Globo.com. Quando eu cheguei lá, era um modelo mais tradicional de portal, onde a gente tinha uma área de marketing e produto e tinha uma área que eles chamavam área de design, que respondia. Então, na verdade, a área de design, no momento em que eu cheguei, ela recebia demandas da área de produto e simplesmente materializava aquilo em layout, tá? Bom, rapidamente a empresa entendeu que precisava investir muito mais nessa área. Antigamente era dividida no perfil de tinha designer visual e arquiteto da informação, dois papéis muito clássicos, antigos e tradicionais. E a empresa entendeu que ela precisava evoluir um pouco nesse sentido. A Globo.com quebrou um modelo que antigamente era pautado em data de entrega e em escopo fechado, e a empresa passou por uma revolução durante 2 anos em que ela mudou para a metodologia ágil, e a área de User Experience teve que se descobrir nesse período em como é que atuava junto com tecnologia nesse sentido. Muito investimento foi feito, muito treinamento foi feito, até para descobrir como é que a gente conciliava isso, qual era o papel da área de User Experience, mas a verdade é que atualmente, desde então, na Globo.com, o User Experience tem um papel muito importante no entendimento das necessidades dos usuários, obviamente, mas na definição do escopo do produto. É a área de User Experience que ajuda, que dá suporte ao PO para definir em que funcionalidades, em que fluxos, que ferramentas o site, o portal vai dispor para os usuários, enfim, o que vai ser desenvolvido. Tá, e atualmente o pessoal lá trabalha com Scrum, né? Só Na que. verdade, Ah, na época em que eu saí, era basicamente Scrum. Mas os times eles começaram a ganhar uma independência, então cada time meio que desenvolvia o seu processo. Eu posso te dizer que todos usam processo ágil. Alguns usam Kanban, outros usam Scrum, algumas são adaptações do Scrum clássico, enfim, cada time descobriu qual era a melhor maneira de trabalhar, mas todos são processo ágil com certeza. aham. Mas como que funciona a dinâmica dos times, assim? Como que fica o papel do UX designer dentro dos times e como são divididos os times? Porque eu acho que tem muita gente que está assistindo a gente, que trabalhou sempre em agência e não entende muito bem a dinâmica do Scrum, né?
que você fecha times por produtos e tal. Então, explica como funciona um pouco disso. Tá, vamos lá. A Globo.com ela é dividida em algumas áreas grandes, assim. Você tem uma área, as áreas clássicas, né? O próprio portal é dividido assim. Então, a gente tem uma área de jornalismo, tem uma área de esporte, tem uma área de entretenimento, tem uma área de novos produtos e tem uma área de plataformas. Basicamente, são essas áreas. Cada uma dessas áreas é composta de alguns times. Então, por exemplo, o esporte, na época que eu trabalhava, a área de esporte possuía 3 times diferentes. E a gente não consegue ter, num portal como a Globo.com, que tem uma grande quantidade de times, recursos dedicados justos para cada um dos times. Então, na verdade, a área de esporte, por exemplo, tinha uma dupla, um trio de profissionais de UX que davam suporte no desenvolvimento dos 3 times. Então, era muito comum uma dupla, normalmente é comum trabalhar uma dupla de arquiteto de informação e designer, e esses dois trabalham para uma ou 2 linhas, depende do projeto. Então, normalmente é essa a divisão. Agora, com relação ao fluxo de trabalho, que acho que é a sequência desse raciocínio, é engraçado, foi um processo muito longo de descoberta, né? Acho que durante muito tempo se discutiu isso, e acho que, na verdade, a gente entendeu que não existe uma receita de bolo. Eu acho que cada empresa, de acordo com a sua cultura, tem que entender como é que funciona. Lá dentro da Globo.com mesmo, tem times, principalmente dentro de plataforma, em que a área de User Experience trabalha muito junto com a área de desenvolvimento, ou seja, a concepção do produto é feita junto, né? Todos têm uma visão do que deve ser construído, e protótipos, wireframes, são construídos em conjunto com o desenvolvimento, exatamente ao mesmo tempo. E tem times em que se percebeu a necessidade por conta de ansiedade de cliente, né, a Globo.com ela precisa validar algumas vezes os projetos com as empresas das organizações Globo. O presidente tem a necessidade, às vezes, de ver de antemão o que vai acontecer, para onde a gente está caminhando, possibilidades. Então, em alguns times, a área de User Experience trabalha um pouquinho na frente, obviamente sempre consultando o time de desenvolvimento sobre para onde está indo, as possibilidades, né? Se ninguém está inventando nenhuma loucura que depois vai ser difícil de desenvolver, mas às vezes dentro do time se trabalha um pouquinho na frente. Uhum. E fala um pouco sobre os produtos, assim, né? Porque tem muita gente que não sabe nem o que é feito dentro de um portal, né? Que a agência chega o job, você faz o job. Você só fica, tá, mas o que eu vou fazer em um portal? Então, como que chega a demanda de produtos, esse tipo de coisa? Tá, bacana. Bom, eu diria que basicamente tem 2 trabalhos aí que são intermináveis, né? Existe uma parte do trabalho que é constante de se estudar para onde o negócio das organizações Globo está indo dentro das plataformas digitais, né? Então, por exemplo, quando a gente pega um segmento como o jornalismo, para onde está indo o jornalismo digital? Qual é o caminho disso? Como é que as pessoas estão consumindo conteúdo jornalístico? Como é que é a melhor maneira de apresentar isso? Em que momento? Em que dispositivos? Então, tem uma parte do estudo que é o estudo da própria natureza dos produtos, qual é o futuro disso. Tem uma outra parte do trabalho que é de entender como é que isso se reflete no dia a dia das pessoas. Então, é uma constante avaliação de como está indo a performance dos produtos, enfim, todo esse estudo de futuro, de estratégia futura, se materializando em projetos do dia a dia. Então, no caso de jornalismo, óbvio, tem os grandes novos lançamentos, mas tem, por exemplo, as pautas do dia a dia, né? A gente sabe, por exemplo, que esse ano tem eleições e Copa do Mundo, então tem os projetos de eleições e Copa do Mundo rolando, provavelmente, tem carnaval todo ano, então tem esses eventos em que, né, o produto não para, ele continua em constante evolução. Então, acho que o trabalho meio que se divide nessas 2 frentes. Não sei se eu te respondi dessa forma. Sim. E o Globo Esporte mesmo, né? Acho que é um produto que está sempre em desenvolvimento. Se você entrar todo mês tem uma ferramenta nova, tem uma implementação nova.
O Globo Esporte ele tem um backlog, assim, digamos, desde a minha época de PO, é um backlog muito grande, né? Acho que acho que quem trabalha com o Globo Esporte tem muita sorte de trabalhar com algo que gosta. Eu me lembro que todo mundo é muito apaixonado por esporte, então isso dá um prazer muito grande. E leva a gente a bolar muita coisa, né? Tem muita ideia para colocar em prática. A gente sabe que a gente tem uma capacidade de desenvolvimento bom, é limitada. Então, o backlog é muito grande, a liderança é importante do produto, a gente sabe que o Globo Esporte ele é maior do que o segundo e terceiro colocado, pelo menos na minha época, era maior do que o segundo e terceiro colocado juntos, mas apesar disso, a gente sabia que tem muita coisa para fazer, a gente sabe que a maneira como as pessoas torcem, a maneira como as pessoas vivem o esporte, tá em constante evolução. A gente vê alguns cases aí, por exemplo, a revolução que a Nike e a Apple fizeram com o Nike Plus é um negócio impressionante. Então, elas pararam de acompanhar as coisas e passaram a vivenciar. Então, é uma constante, é uma constante busca de como é que a gente faz o torcedor ele estar cada vez mais próximo um do outro, participar do evento, né? De como é que ele... Eu me lembro da minha época, como é que a gente fazia o produto ser cada vez mais personalizado, mais ter a cara do torcedor, não só no visual e na interface, mas até na linguagem também, né? Como é que a gente usava uma linguagem que aproximava. A gente quer ser a mesa de bar onde as pessoas brincam e falam do futebol. Era basicamente essa a ideia. Então, muita ideia surge em cima disso. Eu acho que um dos papéis do UX designer é justamente isso que você falou, né? Analisar o produto e cuidar dele, né? Prever as futuras necessidades e tal. E você falou que é importante conhecer também o que o usuário pensa. Como que fica dentro de um portal a questão de pesquisa, de público, de comportamento, que é uma das atividades principais do UX designer, que é ir atrás do usuário e conhecer, né? Como funciona. Com certeza. Bom, eu posso falar da minha época, eu não sei como é que está hoje lá. E o que eu vou falar talvez seja, às vezes, até as pessoas podem achar que é até um pouco polêmico. A gente na Globo.com estuda tanto, não necessariamente usuário, mas a gente participa tanto de evento fora, de treinamento. O nível de discussão que acontece dentro da Globo.com é muito rico, é muito alto. São pessoas muito qualificadas. Então, por vezes, acho que a gente toma sei lá, sobe um pouquinho no salto e na maioria das vezes a gente tira o nosso entendimento do que é melhor para o usuário. Lógico, a Globo.com tem talvez o melhor laboratório de usabilidade hoje do país, fez um investimento grande quando eu estava trabalhando lá nos últimos anos, a gente montou um laboratório realmente de ponta e faz testes, enfim, faz muito teste de usabilidade interno e a gente usa muito o Google Analytics para traquear evento, tá? Mas isso é só uma pequena parcela dos insumos para a nossa tomada de decisão. Eu não posso dizer que isso é uma grande parcela, não, tá? Até porque eu acho que quando a gente fala de desenvolvimento de novo produto, a Globo.com, principalmente por ser líder nos segmentos em que ela atua, se a gente se basear só no que a gente tem capacidade de obter, dos que os usuários conhecem hoje, do que eles são capazes de pedir, a gente limitaria muito a nossa capacidade criativa e de inovar. Eu acho que sim, a gente tem que beber essa fonte para saber o que é necessidade, como é que é o comportamento. Mas nunca para limitar o que a gente vai criar em cima, nunca do tipo perguntar objetivamente o que ele quer e tomar isso como uma resposta do que a gente tem que desenvolver. Eu acho que a gente tem que realmente testar coisas novas, é uma mídia que permite muito a gente isso. Então, tem muita tentativa e erro. A gente tem que tentar muito e errar muito. Então, aí grandes exemplos disso, né, os grandes produtos hoje digitais, que é Amazon, Facebook, Google, são empresas que fazem muitos deploys diários de tentativas de teste AB. E acho que essa é a melhor maneira de desenvolver inovação.
Acho que é juntar seu time, estudar cenário, pensar fora da caixa, bolar diversas possibilidades e botar para o usuário testar. E não perguntar para ele o que, que ele quer. Eu acho que o caminho dentro do portal é muito por aí. E dentro dos times de Scrum, como que fica a integração do designer com o desenvolvedor e com o arquiteto? Porque basicamente não é cascata, né? O que eu quero chegar é assim, que é diferente da agência, que é um processo de cascata, que cada um vai passando seu job adiante. E no portal a dinâmica é muito mais integrada. Com certeza. E a gente no início, nesses 2 anos de imigração, a gente teve um momento em que ficaram duas tribos mesmo. Foi curioso ver. Eu, na época, era uma das pessoas que levantava uma bandeira do tipo que os profissionais de criação de user experience tinham que ficar juntos porque a troca entre eles ia ser muito rica e que se a gente separasse em times isso ia se perder. E na verdade eu descobri que eu estava falando uma grande besteira, porque a troca mais rica que existe é a troca com disciplinas diferentes e com profissionais com pensamento diferente. Óbvio que dentro de uma empresa como a Globo, em que você tem que ter uma direção única, você precisa garantir de alguma forma no processo uma forma de profissionais de times diferentes trocarem entre si. E isso acontecia às vezes com uma reunião semanal, enfim, isso acontece. Mas o foco era trocar com pessoas com expertises completamente diferentes. Basicamente, eu acho que o legal de juntar desenvolvedor, e aí desenvolvedor a gente tem diversos perfis, né? Tem especialista em banco de dados, a gente tem especialista em client-side, especialista em infraestrutura, a gente tem uma série de perfis dentro de um time de Scrum dentro da Globo. E basicamente o que acontece era que os planejamentos e o que hoje a gente chama de grooming, né, que a gente na época chamava de pré-planning, a gente sentava com um objetivo, todo mundo junto numa sala durante um dia e falava, e aí gente, agora a gente vai criar uma nova tabela de classificação para o Campeonato Brasileiro. E aí, o que, que a gente quer? O que, que a gente pode fazer? E basicamente a Globo.com investiu muito, muito em processos, em metodologias de prototipação rápida. A ideia é rapidamente botar um esboço para ser discutido, enfim, e chegar em algum resultado. Então, isso, por exemplo, afetou muito a própria decoração da Globo.com. Você visita hoje o prédio, as paredes elas são basicamente de whiteboard. Uhum. Então, não tem parede que decorativa, a parede ela é útil, então todo mundo pode rabiscar em qualquer canto. Eu acho que isso acaba produzindo muito, as pessoas exercitam muito desapego. Então, normalmente nesses processos de grooming para planning acontece isso. O PO leva uma necessidade, o time todo discute junto, o designer já vai para o quadro, tenta começar a rabiscar junto com o arquiteto alguma coisa. É papel de cada um, óbvio, olhar um pouco para a sua especialidade, em como isso afeta, mas não é estranho você ouvir um desenvolvedor client dando pitaco no layout, um cara de banco de dados idem, o arquiteto dando pitaco no modelo de dados também, e por aí vai. Assim, é uma troca muito rica. E como que foi a transição para a agência, depois de tantos anos na Globo? Pois é, foi curioso. Na verdade, eu fui trabalhar em agência para meio que tocar uma área digital dentro de um braço da Ogilvy. Então foi realmente assim, eu fui lá para vender o peixe, foi bem curioso. Eu acho que a gente pode falar de muita diferença, eu acho que são universos completamente diferentes. O portal ele já nasceu digital, né? É. Então para ele tá no DNA, é fácil entender as necessidades, é fácil, sei lá, é fácil embasar as coisas, dizer e pedir por que eu preciso de treinamento e, enfim, na agência eu acho que as agências, não sei lá fora, mas aqui no Brasil eu vejo elas um pouco atrasadas em relação a isso, né? A agência ela é muito focada em resultado rápido. Ela é muito e o resultado para ela talvez não seja o mesmo resultado que hoje um portal enxergue. A audiência, a exposição não necessariamente é sinônimo de sucesso, né?
Eu acho que quando a gente fala de produto digital, o engajamento é a coisa mais importante. E, eu não coloco a culpa toda nas agências, eu acho que elas existem porque elas precisam agradar os clientes. Eu acho que o maior culpado disso são os próprios clientes, que têm uma dificuldade de entender o que é resultado no universo, no mundo digital. Estão mais preocupados, às vezes, desculpa, em apresentar números de quantas pessoas viram meu site, tantas pessoas, a gente atingiu tantas pessoas, que é um pouco do transpor para a mídia digital, um pouco do que é o sinônimo da televisão, né? Você está preocupado em impactar. Só que a gente sabe que na mídia digital impactar não é suficiente. Não adianta o cara saber que eu existo. Ele tem que usar. E ele não tem que usar uma vez, ele tem que usar sempre. Então, acho que essa é uma grande diferença. Os clientes das agências digitais, na verdade, das agências tradicionais, que começaram a tocar projetos digitais, acho que esse é o maior problema. Esses caras não sabem o que é resultado, eles não cobram resultado. E aí, consequentemente, a agência não precisa apresentar e nem correr atrás disso, né? Então, eu acho que essa é a grande diferença. Os portais, por exemplo, o resultado deles está diretamente relacionado a isso. A uso, né? O portal é pessoas que visitam pelo menos 2, 3 vezes por semana esse mesmo portal e que são fiéis a ele. Enfim. E dentro disso, como que fica o papel do UX numa agência? Qual foi a principal diferença que você notou do trabalho do seu time de UX, do portal para a agência? Então, na verdade, eu era uma equipe de uma pessoa só, mas eu trabalhava em colaboração com a equipe de UX da Ogilvy, que fica aqui em São Paulo. Eu acho que, assim, o portal é um trabalho de longo prazo, né? É um estudo constante, é uma renovação. Então, isso já mostra a diferença. O investimento que você tem que fazer em estudo para entender essa pessoa mais profundamente. Um estudo estratégico de desenvolvimento de produto de longo prazo. A agência não, ela é contratada para dar um resultado de curto prazo, às vezes. Então, eu acho que isso influencia diretamente, tanto no quanto uma agência é capaz de criar, porque, obviamente, isso vai esbarrar no preço, no custo de desenvolvimento, que um portal consegue diluir em longo prazo, que uma agência, que um cliente talvez não consiga pagar de uma vez só. Então, o custo de desenvolvimento afeta muito a capacidade criativa de uma agência, eu acho, para desenvolver um produto digital. E aquilo que eu falei sobre o resultado, né? Às vezes, assim, o que é resultado para o cliente não necessariamente é o que a área de UX gostaria de desenvolver. Então, eu acho, às vezes, pode ser um pouco frustrante nesse sentido. O que eu acho que é legal, os clientes mais bacanas, os projetos mais loucos e pirados, o portal ainda é muito conservador em algumas coisas. Enfim. Então, sempre existe uma contrapartida, né? Agora, eu acho que a agência é muito mais faca na caveira, digamos assim, do que portal. E você acha que tem algumas agências hoje, principalmente lá fora, que já focam, tem um braço mais forte em produto, né? Desenvolvimento de produto, e aí elas já começam a aderir a metodologias ágeis, saindo um pouco do modelo convencional. Você acha que é possível implementar isso por aqui? Um pouquinho, um Kanban que seja, sabe, algo mais simples? Eu acho que é totalmente possível, desde que isso se adapte a esses, enfim, eu acho que talvez o que faça essa mudança acontecer é a mentalidade do cliente. Que ele construa plataformas digitais de relacionamento de longo prazo. Eu acho que esse é o principal ponto. Porque senão fica muito difícil, né? O Scrum, na verdade, ele é um modelo de descoberta à medida que você caminha. Como é que você vai vender isso dentro de uma agência para um cliente? Você vai falar, olha, legal, eu tenho um projeto aqui, acho que a gente tem um puta caminho para seguir, mas eu não faço ideia de quanto vai custar e nem de quanto tempo vai levar para fazer. Porque é isso que o Scrum te dá. E o que eu posso dizer é que até nos portais assim, é difícil. A Globo.com chegou num modelo, num nível de maturidade muito bacana, de hoje você vê o CEO
que há um tempo atrás era muito preocupado com o que toda agência é preocupada. Bom, quanto vai custar e em que dia fica pronto, né? Eu acho que isso é muito o modelo da agência, preocupado em quando ficar pronto e quanto vai custar. E você vê hoje um CEO de um portal como a Globo.com, em que, na verdade, a maior importância dele é com a qualidade da entrega. Ele hoje é muito mais preocupado com, olha, a gente vai investir o tempo que for, mas eu quero entregar um negócio que seja um produto que faça barulho, que seja diferente, que as pessoas gostem e que dê resultado. Então, eu acho que a gente consegue fazer essa mudança no dia que os clientes entenderem isso. Que é uma sementinha que precisa ser plantada, regada durante algum tempo, até a gente descobrir o que vai dar certo, o que não vai. E usar as características dessa mídia a favor disso, enfim. Eu acho que passa muito mais por aí. Lógico que a metodologia ágil, ela pode ser aplicada em qualquer situação, eu acho. Às vezes as pessoas, quando a gente fala de time box, principalmente, as pessoas falam, é impossível você conceber alguma coisa em 1 hora, em 30 minutos. Não, é possível. É totalmente possível. Eu fiz alguns treinamentos pela Globo.com lá fora, em que eu vi que isso é totalmente plausível. O que a gente pode entender é que quanto mais tempo você investir, melhor o resultado que você vai entregar. Mas que os profissionais que hoje trabalham lá dentro, e eu acredito que dentro de várias agências tem muitos profissionais qualificados, se você der 1 hora para eles pensarem em alguma coisa, eles vão dar algum resultado. Se vocês derem 10 horas, eles vão dar um resultado melhor e por aí vai. Mas que é possível, é totalmente possível. Principalmente se você não sabe exatamente aquilo que você vai fazer. Que é uma coisa muito comum na agência. Quando você precisa fazer um pitch e você precisa abrir algumas possibilidades para o cliente. Não tem um tiro certeiro, né? Talvez, principalmente para o processo de pitch, metodologia ágil seja muito legal para abrir várias possibilidades. E em agência tem uma coisa muito comum, que é a questão do cronograma, assim, que você tem que mensurar o seu trabalho por horas e tem que ser muito assertivo. E portal funciona assim também, pelo que você viu na Globo, ou não? Por ser sprints, né? Você, tem uma semana para entregar, não precisa ficar dando um dado tão específico de entrega, 2 horas, 3 horas. Eu acho que isso limita um pouco, né, também a criação. Com certeza. E acho legal você ter perguntado isso, porque eu acho que isso ainda é um ponto meio em que as pessoas não sabem muito bem entender como isso funciona, digamos assim. Vou tentar exemplificar. Obviamente, nos planos a gente não mede hora. O objetivo não é esse. Mas tem planejamento de longo prazo e planejamento de curto prazo. Normalmente o planejamento dentro do portal, pelo menos da Globo.com, ele é feito de forma trimestral. A gente sabia de antemão o que em cada trimestre a gente ia desenvolver, e à medida que o tempo ia passando, a gente ia vendo se o que a gente planejou cabia dentro daquele prazo. Eu acho que a maneira mais inteligente de você aplicar a metodologia ágil para um projeto de longo prazo de desenvolvimento como é a Globo.com, na verdade é inverter essa relação. Ao invés de você olhar para um escopo e falar assim, eu levo tanto tempo para desenvolver determinada coisa, você tem que mudar essa visão e falar o seguinte, olha, eu vou dedicar tanto tempo em uma determinada coisa e eu vou fazer o melhor que eu posso dentro desse tempo. Então talvez a relação fosse o seguinte, vou dar um exemplo do Globoesporte.com. Tá. Digamos que a gente soubesse que a gente precisa melhorar a tabela de classificação, né? É um carro-chefe do produto. Uma forma de fazer isso é eu virar e falar, olha, vamos criar tal e tal e tal funcionalidade, vamos tentar estimar quanto tempo leva. É muito difícil acertar isso. Ou então eu posso fazer a outra abordagem, que eu acho que essa é a melhor abordagem para produto de longo prazo para um portal, que é a seguinte, vamos dedicar 1 mês na tabela de classificação. Vamos investir tudo que a gente pode em 1 mês para melhorar ela. E a gente vai descobrir como a gente melhora isso, óbvio. A gente já tem alguns pré-requisitos, né, resultado de estudo, a gente sabe para onde a gente quer ir, o que a gente quer fazer. Mas é fazer o melhor que a gente pode em 1 mês. E entender que esse é um produto em constante evolução, nunca vai estar pronto. Então é escolher onde a gente investe cada tempo nosso, cada dinheirinho, e acho que essa é a melhor maneira da gente aproveitar o tempo. E o que se aprende em portal que não se aprende em agência? O que se aprende em agência que não se aprende em portal?
Caramba. Eu acho que você aprende muito em agência a conviver, a ser pragmático, a ser focado em prazo, em entregar, e isso força muito a criatividade das pessoas, eu acho. Eu acho isso muito legal. E acho que você exercita mais coisas diferentes, né? Você entende de negócios diferentes, de públicos diferentes, enfim. Eu acho esse o lado legal de agência. Óbvio. E de outras mídias, né? Acho que o grande barato, pelo menos pela minha passagem na agência, foi entender como uma agência funcionava e trocar figurinha com profissionais de outras áreas, enfim. Tem a de impresso, da área Mídia. de produção de vídeo, enfim, é muito bacana essa troca. E de alguma forma, por sermos profissionais criativos, isso sempre agrega. Isso sempre dá uma nova perspectiva para a agência. Em Portal, eu acho que o grande barato é o projeto de longo prazo, é estudar a fundo um usuário, estudar a fundo um perfil de usuário. Eu acho que isso é o grande barato. Você poder ver, participar de projetos que vivem durante tanto tempo amadurecendo, né? Pra você ter uma ideia, eu tive a oportunidade de participar do G1, da concepção da primeira versão do G1, e depois, mesmo não trabalhando mais especificamente no G1, dentro da Globo, por 6 anos acompanhar que caminho que isso tomou, né? Poder influenciar de alguma forma. Eu trabalhei 2 anos no Globo Esporte, eu trabalhei na home da Globo.com durante muito tempo. É muito legal ver isso, ver que o projeto que você põe no ar, você não solta uma campanha e depois que você lança, ela sai da tua mão e ela tem vida própria. Não, ela tem vida própria, mas você acompanha o crescimento dela. Você influencia no crescimento dela, né? Então, acho que em Portal é muito legal isso. E eu não sei os demais, mas na Globo.com é um aprendizado muito grande pelo nível da discussão, pelos treinamentos, pelos eventos em que a gente participa. Viaja-se muito. Eu não tenho sombra de dúvida para dizer hoje que hoje, se você é um profissional de user experience, em que você quer se desenvolver como profissional de user experience, você quer entender do seu riscado, eu acho que não há lugar melhor para estar do que na Globo.com hoje. Porque você vai ter tempo, vão te dar tempo para entender, para desenvolver, para avaliar aquilo que você fez e aí para tentar consertar. Então você tem tempo para fazer isso e você tem troca com pessoas de alto nível e você vai ver o que está acontecendo aqui, o que está acontecendo lá fora, né? Eu acho que isso é o grande barato. Mas enfim, eu acho que os dois universos têm muita coisa para agregar. Eu acho que tem uma nova leva de agências lá de fora que estão começando a entrar no Brasil. A Hild, por exemplo, é uma agência muito bacana, que é a Nativa Digital, em que traz essa mentalidade. Ela vende um produto que não é só focado em um período curto para entregar um resultado rápido. Tem estratégia de produto de longo prazo, sim, isso é vendido, essa é a expertise dos caras, né? Eles saíram muito do desenvolvimento, eles chegaram, acho que até eles chegaram a ter um braço de desenvolvimento que eles abriram mão, eles são focados não só em user experience, mas estratégia de produto digital. É, isso Então, é um diferencial, né? eu acho que esse é um caminho para as agências, quer dizer, para as agências digitais, e espero que as agências tradicionais entendam que, que o braço digital ele não é só um braço dentro da agência, ele vai passar a ser o alicerce da agência, porque a internet, as mídias digitais, elas vão cruzar tudo, né? Na verdade, É. todos os outros meios que a agência trabalha hoje, né? Seja rádio, impresso ou televisão, é inevitável, eles estão dentro da web, então não tem como fugir disso. E aí isso liga um pouco com a penúltima pergunta, que é qual seria o perfil do profissional mais indicado para agência e para portal? Porque tem muita gente que nem eu falei no início, né? Trabalha em agência e não faz a mínima noção do que acontece em portal, acha que não faz nada, né? Porque a agência é aquela coisa de campanha, toda hora você vê uma coisa nova. Então, qual seria o perfil ideal de cada um, para o pessoal se identificar, né? Vai que alguém se descobre aí no meio.
Eu acho que a melhor maneira de passar essa resposta é estereotipar um pouquinho o perfil de agência de portal. Obviamente que eu vou exagerar para um lado e para o outro para ficar mais clara a diferença dos dois perfis de profissional, mas não é bem assim, óbvio, a gente sabe que tem áreas de cinza aí, tons de cinza entre isso. Eu acho que profissionais que costumam se entediar muito rápido, eles precisam ver coisas diferentes constantemente, que são pessoas que são menos estudiosas, digamos assim, no sentido de menos acadêmicas e mais práticas. Eu acho mais legal uma agência. Você vai ver projetos diferentes, você vai viver ritmos diferentes, é muito menos monótono, digamos assim. Óbvio, de novo, eu estou estereotipando a coisa. Sim. Eu acho que para um portal é alguém que gosta mais de estudar, de projeto de longo prazo. Eu acho que tem mais a ver com essa pegada, né? De aprofundamento, de teoria, enfim, eu acho que tem mais a ver com isso. Óbvio, você vai ficar mais tempo com o mesmo projeto, no mesmo produto, 1 ano, às vezes, 2 anos. Eu fiquei 2 anos no Globo Esporte, então, se eu não gostasse muito de esporte, o que é o meu caso, eu sou fissurado, então para mim não foi nenhum problema, mas é constante lá, de vez em quando tem que fazer um rodízio, porque apesar da pessoa se tornar muito especialista em uma coisa, se ela ficar muito tempo, às vezes acaba ficando muito entediante, é o mesmo assunto, enfim, é o mesmo cliente. Então acho que Tá. E para terminar, a última pergunta defina o seu ambiente de trabalho em 5 itens. 5 itens, legal. Olha, eu acho que apesar da gente estar falando aqui muito de mídia digital, é uma coisa que sempre foi característica minha, por onde eu passei, e, enfim, vai um pouco na contramão disso. O senhor da Globo.com, por exemplo, brincava muito comigo, porque ele passava na minha mesa e ele via um monte de papel, um monte de rabisco. Então, acho que uma coisa que não pode faltar na minha mesa é lápis e papel. Por melhores que as ferramentas digitais sejam e por mais fáceis de usar, um bom lápis e papel é a melhor coisa para desapegar, para você testar qualquer coisa, não deu certo, você apaga, amassa o papel, joga fora, enfim. Para mim ainda é a melhor ferramenta de concepção, é a melhor coisa para criar. Eu misturo texto, eu misturo diagrama, eu faço fluxo, eu faço wireframe, enfim, é muito fácil transitar entre todas as disciplinas num papel. Então isso é uma coisa que não pode faltar, de jeito nenhum. Pode faltar música, porque acho que a gente tem um momento de concentração, na minha estação de trabalho música não falta. O que mais não pode faltar? O bom e velho Photoshop. Por mais que eu tenha, enfim, trabalhado até como PO, ter saído um pouco dessa área criativa, a gente sempre quer, de vez em quando, botar a mão na massa e não tem, para mim não tem nenhum software como Photoshop. Talvez, não sei se é por conta da minha velha experiência, então a ferramenta lá atrás que existia, com a qual eu me adaptei, mas não consigo abrir mão. O que mais? Falta mais 2. Um bom software de modelo mental. Acho que é muito Você legal indica para algum, organizar ideia. pessoal? Oi? Você indica algum em específico? Eu costumava usar muito o MindMaster, gosto muito dele. Mas tem outros, eu esqueci o nome daquele. Tem um online hoje em dia que a gente usa integrado com as ferramentas da Atlassian. Dá para usar dentro do Gira, dá para usar, enfim. Eu esqueci o nome. Mas enfim, hoje em dia tem um monte de ferramenta legal para isso. São todas muito boas. Mas alguma ferramenta de mind map é rápido de você organizar pensamento. Para quem está, por exemplo, trabalhando em mapeamento de cenário, é muito legal. Você vai colocando as características ali, enfim. E o Falta último? uma última. Eu acho que por conta dessa minha veia de produto recente, eu não consigo viver mais sem alguma ferramenta de gestão de projeto. Por mais simples que seja, aí eu recomendo o Trello, por exemplo. Uma ferramentinha online muito legal para organizar o nosso dia a dia, para a gente não esquecer alguma coisa. O legal do Trello é que você consegue anexar, por exemplo, algum artefato. Então, você coloca uma tarefa de,
sei lá, fazer alguma tela e você consegue anexar o JPEG nela, é fácil de usar, é fácil de entender. Enfim, acho que Todo mundo consegue visualizar, né? Da equipe, do time. eu acho que dá visibilidade, organiza sem ser uma coisa burocrática, chata e difícil de usar no dia a dia. Enfim. Bom, então foram 5 aí, não foi tão difícil assim pensar. Faltou os bonequinhos ali, né? Dos lutadores de MMA. Eu acho que a gente sempre tem necessidade de expressar um pouco da nossa personalidade, né? Na minha mesa sempre tem, então é verdade, você me entregou. Sempre tem boneco do UFC na minha mesa, e aqui para São Paulo não trouxe, mas no Rio sempre tinha alguma coisa do meu time, do Fluminense, então sempre tinha no escritório da Globo.com, na minha baia tinha uma bandeira gigante do Fluminense. Sério? Eu amo. Legal. Então é legal a gente sempre expressar um pouquinho da nossa personalidade também, quando dá, quando a empresa permite, quando não poluiu muito o ambiente, enfim. É bacana. Então tá, Nigre, eu queria agradecer pela sua participação, pelo tempo. E se você quiser deixar algum contato, um Twitter, alguma coisa que o pessoal possa entrar em contato. E também quem estiver assistindo, se tiver alguma pergunta, é só comentar aí embaixo que a gente tenta responder de alguma forma. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade aí, espero, enfim, ter compartilhado um pouquinho da minha experiência e ter esclarecido algumas dúvidas para quem quer que tenha e dizer que, na verdade, acho que não existe motivo para ter essa rixa entre. Somos todos profissionais da mesma área, com os mesmos objetivos, querendo entregar o melhor resultado possível. Eu acho que, assim, os nossos ambientes é que são um pouco diferentes, assim. Um é um trabalho de mais longo prazo e o outro de mais curto. Cada um tem que entender o que funciona para si, mas acho que no final o que a gente quer é entregar uma experiência bacana no meio digital, que as pessoas usem, que gostem e acho que isso, no final das contas a gente está no mesmo, tá todo mundo na mesma tribo. Bom, quem quiser me contactar, eu normalmente uso mesmo Elias para qualquer tipo de serviço, é sempre Alex Nigri, Nigri N-I-G-R-I, então isso serve tanto para Twitter, Gmail, enfim, qualquer rede social aí, enfim, qualquer forma de contato, é alexnigri, arroba alguma coisa, vocês vão me achar. Tá. Eu vou procurar e eu coloco aqui embaixo, Tá na bom, maravilha. descrição. Tá? Obrigada, pessoal. Então, até o próximo Choco Drops. Até mais.